O tema que eu coloquei nessa pregação dessa noite foi atitudes na hora do sofrimento, baseado aqui nesse texto de 1 Pedro, conforme lido, né? Quais são as atitudes corretas que um cristão deve ter na hora do sofrimento? Para a gente começar, é bom lembrar que esses irmãos daquela época, eles estavam passando por sofrimentos. Uma delas era que eles estavam dispersos, várias regiões, alguns judeus, outros gentios convertidos, mas estar longe de casa não é fácil, né? Estar peregrinando. E também essa palavra se aplica a todo cristão. Na verdade, nós somos peregrinos nesse mundo. Nós estamos caminhando para o nosso eterno lar, mas ainda estamos numa terra caída, somos peregrinos. De uma forma ou de outra, a gente enfrenta também sofrimento. Não eram sofrimentos assim do Estado, uma perseguição oficial. Não, eram sofrimentos normais para aquela época. E os sofrimentos eram as provações comuns para os cristãos do século I, incluindo injúrias, no capítulo 4, versos 4 a 14, acusações caluniosas de mau procedimento, bofetadas, exclusão social e violência esporádica por parte de grupos de pessoas, e a ação da polícia local podem também estar aqui incluída nos sofrimentos daqueles irmãos. E o apóstolo Paulo ensina várias verdades para eles, e uma delas é essa: é como se comportar nos dias de sofrimento, em épocas de sofrimento. A primeira lição que eu quero destacar aqui está nos versos 13 e 14, quando ele diz: apegue-se ao bem. Apegue-se ao bem. Todo cristão deve se apegar a tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro. A Bíblia também nos ensina: tudo que está em nossas mãos para fazer, devemos fazer com honestidade, no que depender de nós. Se esforce para fazer o bem, se esforce para dar um bom testemunho. Então, esse é um primeiro conselho aqui do apóstolo Pedro: apegue-se ao bem. E ele diz isso aqui em outras palavras, versos 13 e 14. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. É isso aí. Quem é que vai... Não é que o apóstolo Pedro estava negando que eles iriam sofrer, se fizessem o bem. Não era que o apóstolo Pedro estava dizendo: façam bem que vocês nunca vão sofrer. Não é isso, ele não está negando o sofrimento. Mas, de certa forma, se o crente der um bom testemunho, se ele se apegar ao bem, a chance de sofrer é um pouco diminuída. Claro que não vai evitar. Tem coisas que é da vida mesmo, é do mundo caído, é perseguição, são coisas que vêm de fora, mas no que ele puder evitar, evite. Se apegue ao bem. Devemos ser zelosos do que é bom. Aqui também ele diz que nós somos bem-aventurados, ainda que venhamos a sofrer por causa da justiça. Nós somos mais do que felizes. Logo, o crente não deve sofrer por causa do pecado, mas sofrer por causa da justiça é bem-aventurado. Tanto o apóstolo Pedro quanto outros apóstolos, eles sentiram essa bem-aventurança. Algumas vezes eles até se alegravam, porque eram dignos de sofrer pelo nome de Cristo. E nós devemos ter essa mesma consciência ainda hoje. Bem-aventurado, eu sou bem-aventurado, eu sou mais do que feliz, eu tenho Cristo. Isso é fácil a gente ler aqui, mas eles que estavam passando perseguição, como eu falei no início, bofetadas,
Dizer, eu sou bem-aventurado numa hora dessa, não era fácil. Sofrendo preconceitos, sofrendo mentiras, calúnias sobre os cristãos. E ainda assim, naquela hora, você dizer, eu sou bem-aventurado, não era fácil. Mas o apóstolo Pedro estava ensinando, faça isso, não se intimidem com as ameaças, nem fiquem alarmados. Porque normalmente nós, quando estamos no sofrimento, a gente se alarma, né? A gente se alarma, a gente questiona, a gente chega até a questionar Deus. Mas ele está dizendo, não se alarme com as suas ameaças, nem fiquem alarmados. Quão feliz é quem consegue fazer isso. É sofrer da forma correta, não sofrer por causa do pecado, mas sofrer por causa do Evangelho. Bem-aventurado é quem vive nesse mundo com essa capacidade dada pelo Espírito de Deus, essa bem-aventurança, mais do que feliz. Versos 15 a 17 traz outro conselho, outra atitude na hora do sofrimento, que é santificai a Cristo nos vossos corações. A hora do sofrimento é hora de santificar a Cristo no coração. Verso 15 diz bem claro, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. O que é santificar a Cristo no nosso coração? Imagine você levando uma bofetada, como alguns deles levaram, e nessa hora você santificar a Cristo no seu coração. Santificar a Cristo é lembrar, não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. É nessa hora dizer, Senhor, Tu és a razão da minha vida. Eu te santifico em qualquer tempo, seja no dia da bofetada ou seja no dia da bem-aventurança. É como eu estava ouvindo hoje o pastor Calvino falar, ele falou um pouco sobre Jó, e mais uma vez eu fiquei impressionado. Jó, num dos momentos de sofrimento da sua vida, ele disse, eu nu saí do ventre da minha mãe, né? E nu um dia partirei desse mundo. Então, isso também é santificar a Cristo. Ele disse, eu bem sei que o meu Redentor vive. É na hora mais difícil, Senhor, o que me interessa nessa vida é Cristo. Pode me faltar tudo, pode vir bofetadas, posso sofrer injúrias, calúnias, mas Cristo continua sendo o Senhor da minha vida. A gente precisa santificar a Cristo na hora do sofrimento. A tendência é a gente focar no sofrimento, mas aqui diz, foque em Cristo, santifique a Cristo. Não vivo mais para mim mesmo. É lembrar que Cristo ressuscitou, é lembrar do seu domínio. Ele domina toda a terra, Ele domina as circunstâncias. É lembrar que nós temos algo maior. No contexto aqui de 1 Pedro, seria lembrar da herança incorruptível, guardada nos céus para nós. É lembrar que o poder de Deus nos guardará até o fim na nossa vida. Isso é santificar Cristo no contexto aqui de 1 Pedro. Significa eu tenho uma viva esperança. Como no capítulo 1 ele diz que nós temos uma viva esperança. Na hora do sofrimento se lembre disso, santifica a Cristo. Lembrando de tudo isso, nós temos uma viva esperança. É lembrar que esse processo também é um processo de santificação. Nós estamos sendo santificados. Às vezes, se o nosso sofrimento não é por causa do pecado, é por causa de Cristo, nós somos bem-aventurados e é Deus nos santificando. Verso 15 ainda tem outras verdades. Ele diz aí também que nós devemos estar sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo.
é algo difícil também, a gente ter paciência, longanimidade, mansidão e temor na hora do sofrimento. Principalmente quando alguém nos provoca, que era o caso deles. Os cristãos viviam sendo provocados, caluniados, injuriados. Imagine o que é você ali andando na verdade, seguindo a Cristo, e as pessoas provocando ali a ira para você, como se dissesse: eu vou fazer você pecar. Essa é esse contexto aqui de defesa do Evangelho. Eles deveriam sim defender a fé. Eles poderiam dar uma resposta para aquele povo, mas em mansidão e temor. Como às vezes a gente erra nisso? A gente não sabe responder qual é a nossa confissão de fé. É Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, nós somos pecadores, nós cremos na vida eterna, mas às vezes a gente perde a paciência, a gente não sabe dizer isso. Mas eles deveriam aprender a dizer, e isso é um exemplo para nós, com boa consciência, para que naquilo que falavam mal dos cristãos, eles vissem, na verdade, Cristo, bom procedimento em Cristo. É como se dissesse: se vocês se comportarem bem, as pessoas vão ver Cristo em vocês. Respondam com mansidão, respondam com paciência, que Cristo vai ser visto. Eles vão ver que o Evangelho é verdade pela forma que você se comportar na hora do sofrimento. E em último lugar, o verso 17 diz que às vezes é da vontade de Deus que nós soframos, mesmo praticando o que é bom. Esse é um versículo difícil, né? Está dizendo que Deus às vezes permite e deseja que passemos por aquele sofrimento para nos santificar, mesmo a gente só fazendo coisas boas. Mesmo fazendo coisas boas, a gente passa por sofrimentos. Como diz aqui, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram praticando o que é bom do que praticando o mal. A gente precisa aprender que há um tipo de sofrimento que é honrado, que é bem-aventurado, felizes os que santificam a Cristo na hora das lutas da vida. Felizes aqueles que se apegam ao bem. Vamos fazer mais uma oração. Oremos. Senhor, quais têm sido, ó Pai, nossas atitudes na hora dos sofrimentos? Ajuda-nos a praticar o que o apóstolo Pedro ensinou para eles e ensina para nós. Nós devemos nos apegar com o bem, com tudo que é virtude, tudo que é santo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, Senhor. Que nos apeguemos ao bem, ao Evangelho, a trabalhar para Ti, a Te servir, a Te honrar, mesmo nos dias difíceis, Senhor. E, acima de tudo, honrar, santificar a Cristo no nosso coração, em qualquer circunstância da vida. Em qualquer dia, Senhor, não é fácil, é verdade, mas se for da Tua vontade, que passemos por isso, ajuda-nos a praticar essa verdade tão importante. Oramos em nome de Jesus, amém. Eu quero pedir oração por mais 2 motivos, depois a gente vai formar um grupo aqui de oração ainda. Quero pedir oração por esse final de semana, que teremos aqui na igreja o simpósio de aconselhamento bíblico. Eu pedi que uma pessoa ore e vou pedir que outra pessoa ore pelo dia de comunhão que nós queremos ter no 1º de maio. Eu queria 2 voluntários, né, ou homem ou mulher. Quem pode orar pelo simpósio de aconselhamento bíblico? Levante a mão. Algum dos irmãos pode orar? Ok, irmão Tarciso. Outra pessoa pode orar pelo dia de comunhão, no dia 1º de maio. Também dê um sinal, quem puder fazer uma oração. A irmã Karen. Então, por favor, irmão Tarcísio ora e depois a irmã Karen. Podem orar, meus irmãos. Aí,